extremamente honesto, trabalhador, dedicado à família. E então, só que chegava um momento que eu deitava na cama, dormia, saía do corpo e já ia direto para o bordel. Porque tem tudo isso. Fora... Eu não sei se a Inês me permite falar, mas outro dia ela me perguntou uma coisa e eu não soube responder para ela. Já vem tempo, né, Inês, acontecendo, ela dormir de noite, acordar e ver as coisas, não conseguir dormir. Ver bichos. Desde criança, sim. Você tá entendendo? E agora começou a piorar, né, Inês? Você falou que quarto ligado. Às vezes eu acordava quando as crianças eram pequenas, às vezes eu acordei, parecia que o guarda-roupa vinha por cima de mim. Aí eu via tudo, eu vejo tudo, eu sei tudo que está acontecendo comigo. Eu juntava a menina do berço, pulava o Toninho e quando eu estava lá na sala, que a criança no colo. Medo, sabe? Parece que ia cair tudo em cima de mim. Eu falava, tem que acudir meus filhos. A primeira coisa que eu lembrava, acudir meus filhos. Juntava e a hora que eu acordava, aí eu voltava assim, voltava lá na sala, voltava na cozinha. E agora deu de... Sempre volta, sempre tem, acho que não sei se é quando eu tô nervosa, quando Mas é só o guarda-roupa que cai? Não, eu quero outras coisas também. Não, e outra coisa, vejo bicho, parece que tem rato, andar, você já vê uma claridade pequenininha assim, porque eu tenho muito medo escuro. Então eu deixo uma lâmpada, mas eu fecho a porta, deixo uma coisinha pra entrar, assim. Aí ali parece que eu fico ali olhando, parece que tem um rato andando. Esses dias debaixo da cama parece que tinha um bicho lá, mas desde criança eu tinha medo de lobisomem. Aí o povo falava que o lobisomem batia a orelha, entende? Aí eu escutava o galo cantar e parecia que era o lobisomem que estava batendo. Aí eu cobria a cabeça e eu não contava nada pra ninguém. E eu sentia aquele medo desde criança, mas nunca contei pra ninguém. Nem minha mãe, nada. A questão da senhora pode ser até um trauma, porque eu também, quando era criança, reunia meu pai, meus tios na cozinha, fogão de lenha, aí ficava ali tomando café, fumando cigarro de palha e contando essas histórias. Então, tinha uma senhora que contava mesmo. Essas Assombração. coisas. E, nossa, aí a gente ficava ali, eu me lembro que eu ficava sentado na banquinha com a mão no queixo, assim, só olhando o que eles contaram lá, e para dormir depois, né? E, então, tem até uma recomendação que até fala, pessoas assim, nem devem estar assistindo filmes de terror, porque a nossa mente é que puxa. Então, o que que acontece? Se eu vou dormir, eu já vou com medo, eu já vou atraindo. Entendeu? Então, a nossa mente é tudo. E é através dela que a gente tem até essas visões. Vou dar um exemplo para o senhor. Uma vez eu estava junto com uma pessoa e a gente fez assim, digamos, uma espécie de um teste da mente. E tinha um menino trepado numa laranjeira para apanhar laranja, e bem ao redor da laranjeira assim, tinha um gabineiro de lá e tinha uma rodilha de cipó. Um cipó da árvore, trançadinho assim. E de repente essa pessoa falou assim, você quer ver aquele menino chorar? Ele olhou naquela roda de cipó e firmou a mente. Como ficou ele, fez com que aquela roda de cipó, como se fosse uma cobra para o menino. Aí o menino chorou. De repente o menino ia descendo, olhou na roda de cipó e saiu gritando. Nossa, tem uma cobra ali. Então a nossa mente é a arma mais poderosa que nós temos. É por isso que a gente fala aqui. Tudo que Deus deu, nós somos deuses, como disse Jesus. Sois deuses. Só que estamos ainda nos descobrindo, né? Mas nós temos a capacidade de tudo. Jesus também disse, tudo pode aquele que crê. Então quando a gente crê, quando a gente tem fé, eu vou conseguir, eu vou vencer, a gente sempre alcança. Esse livro do segredo, o filme, está sempre ensinando isso aí. Tudo. Está na nossa mente. Eu falo de noite. Até às vezes quando eu vou para casa da minha irmã, nossa, meu sobrinho faz sutil, mas você fala a noite inteira, só xingou, só falou, só chora. Pois é, quando a gente dorme, como eu disse, a gente sai do corpo, do físico. E muitas vezes a gente está tão próximo, e acontece isso a própria ciência que diz, porque o Espiritismo é uma união de ciência, filosofia e religião.
E a própria ciência mostra isso, que todo ser chega a sonhar, ou seja, presenciar mais de 1000 coisas por noite, durante o momento que a gente está fora do corpo físico. Só que aquilo que a gente chama de sonho é um momento em que nosso cérebro registra algo que a gente lembra no outro dia. Então, o que acontece? Quando a gente dorme, a gente sai do físico. E às vezes a senhora não lembra do que está acontecendo, mas essa questão de falar é porque a senhora está vivenciando aquilo. Aí, às vezes, fora do físico, tudo aquilo que a senhora fala é porque está ocorrendo ali. Só que a senhora cita o espírito fora do corpo e através do liame, que é o fio que liga o espírito ao corpo, o próprio corpo cita as palavras. Eu tinha um sonho há muitos anos, né? Eu dormia e sonhava com a mesma coisa. Eu vi uma fazenda linda, maravilhosa, os postinhos brancos até chegar lá, e a fazenda branca era faixinha azul. Isso toda vez que eu sonhava com a fazenda era a mesma. Eu ficava encabulada. Aí eu chegava na escola e falava, professora, mas a fazenda veio na minha cabeça de novo. E eu esquecia passar o dia de novo. Aí quando morreu o pai do Paulo Sordato, eu fui para Nazaré do Enterro. Na estrada de Lavras, eu vi a fazenda. Sim. Aí eu falei para o Zé Maria, agora não dá, mas a hora que eu voltar você vai parar, que eu quero ver essa fazenda de perto. Que essa fazenda veio na minha cabeça todos os meus sonhos. E foi isso por muitos anos. Aí fomos no enterro, viemos de tardezinha, passamos na fazenda. O Zé Maria entrou, foi entrando na frente, não deu para entrar, sabe? Porque estava tudo trancado, acho que não tinha gente. Mas eu vi por fora direitinho do que eu via no meu sonho. Acabou, nunca mais vi. Isso Pois já é. faz, o pai do Paulo morreu, já deve fazer uns 15 anos. Nunca mais sonhei com a fazenda. Então, Devo ter sido escrava lá alguma vez dessa fazenda, porque o tanto que eu via ela. a gente tem até um filme gravado aqui que Era chama muito Minha Vida em Outra Vida, mostra bem essa realidade que a senhora Nossa, eu citou. devo ter passado por lá. E, então, o que aconteceu com a senhora? A senhora já viveu nessa fazenda. Eu achei que eu fui lá. A senhora, e outra, a senhora tem certeza que nessa É, encarnação a senhora nunca foi lá? Não, E não quando é a senhora preciso chegou entrar. lá, a senhora viu que aquilo era tudo familiar, a senhora até conhecia. Eu vi, falei, Zé Maria. A hora que eu voltar, você vai parar que essa fazenda aí que era meu sonho. E anos, eu vendo a mesma coisa. Aí vi a fazenda de pertinho, não consegui entrar, porque estava tudo lacrado, não tinha ninguém. Mas acabou meu sonho, nunca mais vi. Então eu acho que eu fui escrava lá, porque eu gosto de vassoura até hoje, viu varrendo rua. Eu não fui escrava lá. Pois é. Eu é engraçado, eu sempre falar do sonho que eu tenho em casa também, né? Uma casa muito antiga. Eu moro na parte de baixo e eu não consigo ir pra parte de cima da casa, porque na parte de cima tem muito espírito. Ai, eu cheguei Muita gente morta, muito espírito. E eu não consigo ir pra parte de cima dessa casa. Mas era bonito o sonho. Analisando, pensando sobre a situação da nossa amiga, é interessante a gente observar que a reação dela quando dorme, fala e tal, talvez isso seja reflexo de emoções que ela precisa se libertar e dar espaço para outras emoções. Porque espiritualmente falando, existe o caso da transposição, em que você sai, em que você vê o teu espírito, né, deixando o teu corpo, e ele pratica uma ação, seja de salvar, seja de sofrer uma agressão, ou se agredir ou se violentar de alguma forma. Então é importante que a gente observe os sentimentos, os pensamentos que a gente tem, porque limitam, pelo menos comigo é assim, me limita muito pensar sobre o que foi ontem, sobre o que foi o passado. E na verdade está tudo sobre o que ele falou quando ele estava lendo o texto. Então eu acho que a evolução ela começa a gente começa a sentir a partir do momento que a gente se permite renovar. Isso. Dentro de coisas boas, de boas lembranças, das histórias que de repente eram traumáticas, mas transformar isso no bom. A gente tem capacidade disso. A gente pode ter Eu sou muito ligada muito no passado, assim, as Então, coisas que e a eu gente- sofrendo, que eu sofri, que eu fui muito assim, E penso. você limita o seu... E eu chorei, sua- contava a mãe, desabafei, chorei. Passado não vai voltar, né? Não, é o que Aí diz você a fica, mensagem. passado não vai voltar. Porque você Passado, precisa, passou. eu acho que Aí você você vai ficar precisa dar sofrendo. espaço
libertar-se do passado. Ah, você vai ficar sofrendo, né? O passado ele só é bom para a gente tirar exemplo, né? Digamos assim, eu cometi um grande erro no passado que me custou um grande sofrimento. Aí, quando eu estiver prestes a cometer aquele erro, eu lembro do passado. Não, eu sofri muito com isso, eu não vou fazer isso. Aí sim. Mas caso contrário, águas passadas não movem moinho. Passou, passou. Porque livro de passado é museu. Deixa o passado para lá. Não, mesmo porque o passado não vai, você ficar lamentando, vai não, mudar. Quando você está ligado no passado, você se paralisa. Aquilo impede você de crescer, de evoluir, de arrancar para frente, porque você está preso no passado. Quantas vezes a gente vê pessoas que às vezes dizem assim, puxa vida, eu tenho uma saudade do tempo antigo, que era assim. Tem muitas coisas boas do tempo antigo, mas só que aquilo passou, hoje a coisa é outra coisa. A gente vê que as coisas evoluíram. É o exemplo que eu dei, né, do transporte de coisas a cavalo de hoje, né? A evolução das carretas, dos aviões, né? O ser humano ele veio da carroça para o foguete. A coisa cresceu, evoluiu. E espiritualmente a gente tem que ser assim também. Eu digo para vocês, sem temer represália, eu cada dia, estava até comentando com ele, a cada dia, a cada segundo que a gente vive, a gente é mais feliz. Por quê? Porque a gente conhece mais, a gente se depurou mais, você vive mais feliz. Mas às vezes você... a gente não quer. Como faz? Lembrar, mas lembra de coisa. Pois é, mas e quando a gente não quer... Não, lembrava saudável, agora lembrava sofrer. Aí eu vou ver. Mas às vezes é mais forte que a gente. Não, mas não existe isso. Nada é mais forte que a senhora. Lembra do que disse Jesus. Tudo pode aquele que crê. E a gente tem uma mente. Essa mente é a maior arma que Deus nos deu. E a gente tem que usar ela a nosso favor. Porque ela é muito construtiva e muito destrutiva. A depressão, essas doenças que acontecem, são pessoas inconformadas com a vida. Pessoa que nada está bom. Né? A Inês acaba ficando nervosa, né, Inês? Você fica nervosa. Você vê que ela até perguntou para mim, você já falou, mas será que muito